Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Pensa em ter tudo, mas tudo mesmo. A sabedoria mais profunda que alguém já teve, uma riqueza que a gente nem consegue calcular e um poder que não conhece limite. Isso não é um roteiro de filme, não. Essa foi a vida do rei Salomão. Só que a história dele é, na verdade, um grande aviso. Um aviso sobre o que acontece quando a gente chega no topo do mundo só para descobrir que lá em cima não tem nada. É essa jornada desconcertante, esse paradoxo, que a gente vai explorar hoje. Essas palavras, elas são pesadas, né? Elas fecham a conta da vida de Salomão lá no livro de Eclesiastes. E vindo do homem que literalmente teve tudo o que se pode desejar, essa frase soa como um soco no estômago. É um veredito amargo, uma conclusão de uma vida inteira que ecoa de um jeito assustador até hoje. E é aqui que está o grande mistério que a gente vai tentar desvendar. Como é possível que o homem mais sábio da história chegue numa conclusão tão sombria, tão para baixo? Para a gente entender essa desilusão toda, a gente precisa voltar à fita. Voltar lá para o comecinho, para o momento em que tudo começou para ele. O seu pedido a Deus. Então a nossa história não começa com esse rei cínico e cansado da vida. Pelo contrário, começa com um Salomão jovem, humilde, bem no início do seu reinado, prestes a receber uma oferta que ia mudar o destino dele e de uma nação inteira. A cena é muito poderosa. Deus aparece para Salomão e basicamente entrega um cheque em branco. Me pede o que você quiser, que eu te dou. Agora, sejamos sinceros. O que a gente pediria numa hora dessas? Riqueza? Poder? Vida longa? É o que a maioria de nós pensaria, né? Mas a escolha de Salomão foi surpreendente. Ele ignorou completamente a riqueza, a vida longa, a vingança contra os inimigos. Em vez disso, ele pediu uma coisa para os outros. Ele pediu um coração sábio para conseguir governar o povo dele com justiça. Foi um ato de humildade tão grande que impressionou o próprio Deus. E essa sabedoria não ficou só na teoria, não. Ela foi posta à prova quase que imediatamente. Chegou aquele caso famoso das duas mulheres, cada uma dizendo que era mãe do mesmo bebê. A solução de Salomão, sugerir que a criança fosse cortada ao meio, parece brutal, mas foi genial. Revelou na hora quem era a mãe de verdade, pelo amor desesperado dela. E aqui está o ponto principal. A sabedoria de Salomão não era uma coisa abstrata, de filósofo. Era uma ferramenta prática, feita para mergulhar nos problemas mais complicados e confusos da vida das pessoas e trazer clareza, trazer justiça. Bom, e com uma sabedoria dessas, veio junto uma era de ouro. Agora a gente vai para a fase do reinado dele, que virou lenda. Um período de uma riqueza e de uma fama que o mundo nunca tinha visto antes. O nível da riqueza era absurdo. A Bíblia diz que a prata em Jerusalém era tão comum quanto as pedras da rua. Pensa nisso. Mas a joia da coroa, a grande obra, foi o templo. Uma maravilha da arquitetura, coberta de ouro. E diz a história que no dia da inauguração, a glória de Deus desceu como uma nuvem, tão densa, tão poderosa, que os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé para trabalhar. E bem no auge desse poder todo aparece um detalhe. Curioso, para não dizer sombrio. Anualmente chegavam aos cofres de Salomão 666 talentos de ouro. Um número que, séculos depois, se tornaria sinônimo de outra coisa, né? Talvez fosse um presságio ali, um sinal de que a semente da própria ruína dele já estava sendo plantada no meio de tanta glória. E é aqui que a história dá uma virada trágica. A gente vai ver como o homem mais sábio do mundo começou uma descida lenta, dolorosa, transformando a maior força que ele tinha na sua maior fraqueza. A queda dele não foi um evento só, foi um processo. Tudo começou com a política. Para selar alianças com outros reinos, Salomão se casou com centenas de mulheres estrangeiras. Só que junto com elas vieram os deuses delas, as culturas delas, e essas influências começaram a dividir o coração e a lealdade dele. Foi uma erosão lenta da fé que ele tinha. O que começou como um compromisso político, os casamentos, virou uma concessão religiosa para agradar as esposas. A tolerância se transformou em participação, e, quando ele se deu conta, o homem mais sábio do mundo estava fazendo o impensável. A ironia aqui é simplesmente devastadora. O mesmo homem que ergueu o templo magnífico ao Deus que é o Criador da vida, terminou construindo altares para deuses pagãos que exigiam sacrifício de crianças. A sabedoria divina se perdeu, se afogou no mar dos próprios desejos e das alianças dele.
Isso tudo nos traz de volta ao começo, ao Salomão velho, desiludido, pegando a pena para escrever suas memórias. Não como um rei, mas como um filósofo que testou tudo, absolutamente tudo que a vida tinha para oferecer. Para a gente entender a conclusão dele, a gente precisa entender essa palavra, hevel, em hebraico. Muitas vezes é traduzida como vaidade, mas o significado é mais profundo. Pensa em fumaça, ou no vapor da sua respiração num dia frio. É algo que você vê, mas não consegue segurar. É a natureza passageira e frustrante de tudo na vida debaixo do sol, como ele diz. No livro dele, ele cataloga seus grandes experimentos em busca de sentido. Primeiro, ele tentou o prazer. Festas, vinhos, jardins, tudo que pudesse trazer alegria. E o resultado? Fumaça, passageiro, efêmero. Depois ele se voltou para o trabalho, para as grandes realizações. Construiu palácios, cidades, buscando um legado que durasse para sempre. Mas até isso se mostrou como tentar agarrar ao vento. Revan. Finalmente, ele se concentrou na riqueza. Acumulou ouro e prata como ninguém jamais fez. Ele testou se o poder de compra poderia adquirir um sentido para a vida. E, mais uma vez, a conclusão foi esmagadora. Tudo era fumaça. Hevel. A conclusão dele sobre a riqueza foi brutalmente honesta. Ele descobriu que o amor ao dinheiro é uma sede que nunca acaba. Quanto mais você tem, mais você quer. Uma lição que ele aprendeu do jeito mais difícil possível, do topo da própria montanha de ouro dele. Então, depois de esgotar tudo que o mundo tem a oferecer, ele chega na sua resposta final. A única coisa que não é hevel, a única âncora no mundo de fumaça, é a relação com o próprio Criador. Então, o ponto central da vida inteira dele, da ascensão e da queda, é este. É totalmente possível ter tudo o que o mundo valoriza e, ainda assim, não ter nada de valor real. O topo é só um lugar solitário e vazio, sem uma conexão com algo maior. E essa é a pergunta que a história de Salomão deixa pra gente. Milênios depois, a busca dele por sentido ainda reflete a nossa. Em um mundo que nos incentiva a buscar prazer, realizações, riqueza, a experiência do homem que teve tudo isso nos força a questionar: para onde a nossa própria busca está nos levando?